O moço ele me fez uma pergunta, ele disse assim: Iracildo, qual é o certo? É ver para crer ou crer para ver? Eu disse, meu preto, tudo a gente tem que buscar a certeza daquilo. Muitas vezes eu falo uma palavra, o cara daí que tá assistindo aí, ele jura que tá errado. Se ele chegar aí perto de mim, eu vou tonificar aquilo, eu vou dar concretização. O cara não foi buscar direitinho, ele perguntou assim pra mim: o certo é ver para crer ou crer para ver? Não existe ver, por não existir a letra E. É A, e essa é O, o essa é. Não existe E na literatura portuguesa. Se você procurar aqui no dicionário da língua portuguesa, você não vai encontrar. Então ele disse assim: qual é o certo? É ver para crer ou crer para ver? Não está certo ver. O certo é ver, ver, vá, ver. É ver, é crer, crer. Não, crer é fora de contexto. É cré, é cré, é cré, é vé, cré. Então ele perguntou assim para mim: o certo é ver para crer ou crer para ver? Isso é uma palavra que ela é a mesma palavra. Ver, a literatura diz que é correr à vista daquilo que é certo, concreto, fundamental, onde está a veracidade daquilo. E crer é a mesma palavra, onde está a concretização de algo. É a mesma coisa, só que o homem não foi buscar contexto para ter a veracidade daquilo. Ele faz pergunta, dizendo ele que ele é mestre naquilo, o professor, o cara que se diz professor, que não é professor, é professor, é a literatura dele. Ele não foi buscar a certeza daquilo e passou a incerteza. Sem buscar tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente falar tem de dar conta disso a literatura. A Bíblia diz lá em São Mateus capítulo 12, 36, 37, diz assim: toda palavra frivola, ou até mesmo frívola, toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo, no dia do verdadeiro, no dia desse cara é espiritual. A Bíblia diz que o homem é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo é julgado por ninguém. O homem é espiritual é aquele que faz exame, investigação, ele vai buscar o contexto daquilo. O contexto, a literatura diz que é o modo pelo qual as ideias estão encadeadas, não é escrito, contexto. Então ele vai buscar o contexto de tudo, a certeza daquilo. O homem contextual, diz a literatura, ele vai buscar a certeza daquilo para passar com veracidade. Então a Bíblia diz assim, que toda palavra frivola, ou até mesmo frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, no dia do verdadeiro, porque pelas tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Toda palavra que você falar para esse cara, ele vai te dar juízo. A Bíblia diz que na vinda de Cristo, o sol não iria dar mais a sua claridade e o poder do céu ia ser abalado com a pregação de Cristo. O céu é onde está o brilho, a sensatez. A Bíblia diz que é esse homem que se diz concursado, que se diz formado. É o pastor da igreja, é o homem que anda dizendo que é de Deus, que tem um brilho de Deus. A Bíblia diz que o sol não iria dar mais a sua claridade. E o poder do céu, aquele homem que está dizendo que é poder de Deus, que tem a sabedoria e inteligência. A Bíblia diz que o sol não ia dar mais o seu brilho e o poder do céu ia ser abalado com a pregação de Cristo. Cristo vem de cristal, cristalino, sabedoria, inteligência. Aí está o homem contextual, aquele que foi buscar contexto para ter a veracidade daquilo. Mas o anticristo é aquele que ouviu uma história e ficou na história sem buscar o contexto da história, diz a literatura. Se dá o nome de ouvido, de movediço, é aquele que se moveu com facilidade na história daquele e não foi buscar a certeza e passou a incerteza para o homem. Este homem que anda falando daquilo sem certeza, o professor que se diz professor, o médico, o juiz, o delegado, o policial, o pastor, o advogado, o homem que sentou na cadeira de Deus e está se passando por mestre. A Bíblia diz que esse sol não vai dar mais o seu brilho na vinda de Cristo.